Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer aos organizadores, né, que compuseram essa mesa, tiveram toda essa atenção, à Secretaria de Participação, Interação e Mídias Digitais aqui da Câmara, ao Instituto Palavras Abertas e ao Coletivo Se Fosse Você, além, claro, das pessoas que estão assistindo e que, de algum modo, contribuem com esse debate. Primeiro, explicar um pouco o que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, já que eu vim aqui com uma pesquisa desse instituto. Ele é um instituto que reúne mais de 26 laboratórios e grupos de pesquisa distribuídos por 20 instituições no Brasil, em várias unidades da federação, com uma sede principal localizada em Salvador e dedicado a temas especificamente orbitando ali as questões de internet e democracia. Então, que temas são esses? Mobilização, transparência, dados abertos, campanha política, todas essas imbricações entre internet, inovação tecnológica e democracia são pautas de pesquisa do Instituto. Eles foram implementados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação em várias áreas estratégicas para desenvolver pesquisas de ponta, e democracia digital é uma delas. E eu acho que a realização desse evento confirma a relevância desse tema e também a pertinência. Vou trazer para cá e aprofundar um pouco uma pesquisa sobre o WhatsApp, conduzida por mim ainda lá em Salvador e também no Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no grupo de pesquisa Tecnologias da Comunicação e Política, coordenado pela Alessandra Aldê, em parceria com Vitor Chagas, da Universidade Federal Fluminense, e seu grupo de pesquisa, e também com parceiros da Universidade Federal da Bahia, orientados pelo Wilson Gomes, que é o coordenador do INCT. Bom, dito isto, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou João Guilherme, sou pesquisador, trabalho nessa área há mais ou menos 9 anos, e atualmente sou pesquisador pós-doc à frente do Laboratório de Dados do INCT. Então, a gente trabalha só com dados, redes sociais, em várias redes sociais online diferentes. E o que eu vou trazer aqui é um dos ramos da nossa pesquisa sobre o WhatsApp. Então, como eu falei, esse é o Laboratório de Ciência e Dados para Comunicações Digitais, lá do INCT, e é com base nas pesquisas dele que eu vou trazer alguns pontos aqui para o seminário. Então, primeiro, a gente tem pesquisa em várias redes diferentes, como eu falei, e a gente está caminhando cada vez mais para uma análise integrada das redes, entendendo como elas canalizam fluxo umas para as outras, como elas servem para armazenar conteúdos que já passaram numa plataforma ou que vão ser sugados dali para ser enviados para outra plataforma. O Caio, mais cedo, deu o exemplo maravilhoso aqui da relação entre o YouTube e o WhatsApp, que é uma coisa que está sendo estudada em vários lugares diferentes. Se você analisa o consumo de vídeos do YouTube, tomando os links do WhatsApp como referência, você encontra uma proporção muito maior de, enfim, não só notícias falsas, mas desinformação em geral, do que se você faz uma navegação comum. E a gente analisa isso não só em redes sociais, mas também em sites. Eu tive a chance de apresentar um trabalho, inclusive, sobre como o WhatsApp pode ser usado para distorcer a representatividade de consultas do portal E-Cidadania, aqui do Congresso, e, enfim, além de outros pontos. Aqui a gente tem alguns exemplos de análises que estão sendo feitas. Esse primeiro do WhatsApp é a análise na qual eu vou me aprofundar um pouco aqui, mas a gente também tem análise de redes de canais no YouTube, como essas redes se formam clusters de audiovisual político, como esses clusters dialogam com o WhatsApp e com várias outras redes. A gente tem, atualmente, a pesquisadora fazendo uma tese especificamente sobre notícias falsas, com análise multiplataforma, então pegando Twitter, Facebook e vários outros. A gente também tem investido em Instagram, principalmente com um olho nas eleições argentinas e uruguaias. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o WhatsApp. Não se assustem, essa é uma rede do WhatsApp. Se a gente transformar os vários contatos interpessoais que a gente tem e grupos do WhatsApp onde a gente está em uma rede, ela vai ter uma cara mais ou menos parecida com essa. Só para contextualizar, eu falei que eu ia trazer um dos ramos dessa pesquisa, né? A gente pode dividir atualmente a etapa de resultados em pelo menos 3 ramos diferentes. Um deles, sobre análise de redes multiplataformas, vai ser apresentado no Congresso
Comparative Approach to Disinformation, da Universidade de Harvard. O outro foi apresentado esse mês na Comissão Europeia para a Comunicação e Educação, na sessão de áudios. E um terceiro, que é o que eu trouxe aqui para aprofundar um pouco, foi um dos escolhidos para o lançamento do Oklahoma One Pagers, que é o projeto da Universidade de Oklahoma para pesquisas brasileiras de ponta. Bom, dito isso, e antes de prosseguir aqui na exploração dessa rede, eu acho que cabe contextualizar um pouco. Essa pesquisa ela começou em 2017. Eu tinha acabado de voltar de um estágio doutoral em Leeds, no Reino Unido, e as pessoas estavam discutindo muito a questão do Brexit ainda. A gente teve a eleição lá para primeiro-ministro, muito influenciado pelo Brexit. Eu voltei com um pouco essa ideia de desinformação e também muito impressionado pelo que tinha acontecido em 2014, não sei quem é que se lembra, mas uma notícia falsa sobre Alberto Youssef viralizou 24 horas antes do pleito acontecer, do pleito presidencial, e pegou todo mundo de surpresa. Ninguém soube muito como reagir, houve uma dificuldade enorme em torno do WhatsApp. E a gente esperava que 4 anos depois alguns métodos pudessem ser desenvolvidos para que isso não acontecesse de novo. Então, em 2017, a gente começou a entrevistar pessoas da área que trabalhavam com internet política, trabalhavam com campanha, e uma frase me chamou muita atenção, que foi o WhatsApp é a nova Deep Web. Isso foi dito por uma pessoa que já tinha trabalhado especificamente com notícias falsas. Eu fiquei pensando naquilo e comecei a tentar bolar uma metodologia para analisar o WhatsApp com todos os obstáculos que ele apresenta, e que eu vou trazer aqui um pouco o resultado desse esforço. Como vocês já ouviram aqui de outros pesquisadores, é óbvio que o WhatsApp é diferente do Facebook, é diferente do Twitter, não só por ser uma rede privada. O Telegram também é uma rede privada, e ele não funciona, não tem a mesma dinâmica do WhatsApp. O que acontece no WhatsApp, principalmente? Você, quando entra, não tem como buscar dentro da plataforma quais grupos estão ali, que atores são influentes, a quem você vai recorrer para qualquer informação. Então, a sua tendência é se associar a grupos de pares, mesmo que sejam pessoas que você não conhece. Você acha no Google um link para um grupo específico e entra. Mas, como você tem um limite de pessoas relativamente baixo nesses grupos, a tendência é que você tenha múltiplos grupos, muitos grupos pequenos, interconectados. E não atores enormes, como no Facebook, que é um modelo de conexão preferencial, né? Que toda nova pessoa na rede tende a se associar com pessoas bem estabelecidas. Isso conduz a um modelo de rede totalmente diferente. Quando eu digo modelo de rede, eu quero dizer que as métricas e critérios de análise de uma rede de conexão preferencial como o Facebook não servem tanto para o WhatsApp. O WhatsApp, por exemplo, é muito mais instável do que o Facebook. Os grupos crescem e se esvaziam numa velocidade muito diferente do Facebook, por exemplo, onde um ator grande dificilmente vai sumir em 2 semanas. Mas a gente viu, depois do período eleitoral, grupos relevantes durante a eleição passarem para menos de 100 participantes após o período eleitoral, e outros grupos de apoio ao governo crescerem. Bom, dito isso, é importante a gente definir que tipo de dado a gente está lidando, né? Porque muita gente fala, bom, isso não é quantitativo, mas também não é puramente qualitativo. Que você está apresentando para a gente? A gente chama isso de dados relacionais, né? Por exemplo, eu dizer que eu tenho 10 amigos não me coloca como igual em termos de influência a qualquer outra pessoa que tenha 10 amigos também. Eu posso ter 10 amigos que não conhecem ninguém, e alguém que tenha 5 amigos que conhecem muitas pessoas tem uma vantagem considerável em relação a mim. Então, a relevância de qualquer conexão que eu tenho depende da relevância das conexões das pessoas com quem eu me ligo, e assim sucessivamente. E aí você só consegue ter uma análise mais sofisticada se você tiver um corpus adequado e começar a analisar os padrões de conexão, e é isso que eu estou apresentando ali do lado. Que padrões de conexão a gente pode identificar dentro do WhatsApp para fazer uma análise relacional. Bom, vocês podem ver que cada pontinho desse, com vários grupos em volta, é um grupo de WhatsApp. E as pessoas concentradas ali são as pessoas que participam desse grupo. Mas você pode ver também várias ramificações saindo dali e indo para outros lugares. São as pessoas que estão em mais de um grupo. E, portanto, podem pegar a informação de um grupo e levar para outro. Mas vocês percebem também que não existe você tem padrões ali, mas cada conjunto de grupos muda um pouco no modo como eles se interconectam, né? Alguns grupos são muito mais esparsos, espalhados, juntando pontos distantes da rede. Outros grupos ficam um pouco encastelados ali, separadinhos.
E por que eles estão com cores diferentes? E aí a gente começa a falar de métricas e análise de rede. Um dos pontos que era importante para a gente é como analisar esse tipo de questão sem violar a privacidade das pessoas, sem ler conteúdo e por aí vai. E a ciência de redes, né, que é um campo de pesquisa, não é só uma questão de objeto. Eu não estou só falando que a gente analisa redes, eu estou falando que a gente usa metodologia de análise de redes, que é um campo científico bem consolidado. Você tem como, através dos padrões de interconexão entre as pessoas, identificar quem é da mesma comunidade que outra pessoa. E identificar padrões também de interconexão. E toda vez que ele faz isso, de acordo com a regulagem que a gente passa para o programa, evidentemente, ele pinta de uma cor diferente. E a gente pode perceber que ele foi muito bem sucedido em dividir os grupos de acordo com as interconexões ali. E agora eu começo a caminhar mais especificamente para o estudo e para algumas hipóteses de pesquisa, que a gente, desde 2017, investe na ideia de viralização dentro do WhatsApp, não só viralização no sentido de uma coisa que é muito vista, mas, efetivamente, de algo que segue uma lógica de contágio. Então, você tem algumas especificidades quando você fala em contágio. Né? Você tem uma pessoa passando uma coisa para outra, assim como uma pessoa pode passar uma mensagem. Você pode ter vários grupos ali infectados, com 1000 aspas, que, de repente, se conectam e formam um grupo só, muito grande. Você tem como identificar a variação disso no tempo, diferentes graus de susceptibilidade, e por aí vai. Esse tipo de algoritmo de modularidade, né, que é esse algoritmo que divide as comunidades, ele pode ajudar a gente a perceber quais são os caminhos preferenciais de uma notícia falsa, no caso. Se ela atingiu um grupo ali, que outros grupos são próximos a ela e provavelmente vão ser rapidamente contaminados também. Isso envolve a premissa de que você tem papéis diferentes para os grupos, ou centralidades diferentes, né? O exemplo óbvio é que, no final de uma epidemia, você tem muito mais pessoas infectadas do que no início. Mas esse grande número de pessoas infectadas não é a causa da epidemia. Pelo contrário, é a consequência da epidemia ter acontecido. E aí que a gente volta para a questão dos grupos de família. Muita gente, nossa, os grupos de família estão cheios de notícia falsa, foi culpa deles. Mano. Se uma notícia padronizada atingiu grupos de família tão diferentes, saindo do mesmo lugar, quem produziu aquilo, a causa, efetivamente, não foi o grupo de família. Né? Ela está na ponta do processo. E essa também era outro ponto nosso. Existem graus de centralidade diferentes que a gente pode identificar através de análise de rede. E aí, juntando essas duas coisas, centralidade, quem vai receber aquilo primeiro e quais comunidades tendem a ser contaminadas a partir do momento que alguém recebeu aquilo, a gente começa uma análise para pensar viralização dentro do WhatsApp. Bom, eu trouxe um caso concreto aqui, que é o caso que a gente analisou e que foi lá para o OnePagers, que eu acho que é de interesse da casa, né, que é uma notícia falsa sobre o Tribunal Superior Eleitoral, falando que ele estava anulando 7,2 milhões de votos e alterando o resultado da eleição. Cada quadrinho desse aí embaixo é uma etapa diferente nos estágios de contaminação dessa rede. Então, aí no início, você vê que ela está toda cinza, bonita ali, e um pontinho amarelo ali embaixo, infelizmente, foi infectado aí. Ou seja, recebeu essa notícia, a notícia apareceu ali. Esse registro aconteceu às 11h04 da manhã, atingindo 239 pessoas. Mais ou menos 1 hora depois, 12 pessoas diferentes já tinham compartilhado aquilo, alcançando um total de 2.041 pessoas. 1 hora depois tem 38, 4.700 e pouco. Aí vocês vão ver que a velocidade no crescimento das pessoas infectadas começa a diminuir levemente. E vocês podem ficar um pouco aliviados. Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é que essa notícia está se expandindo para além da rede. Ou seja, como essa rede aqui tem entre 9 e 10 mil pontos, ela está chegando no ponto de saturação. Mas essa notícia continua infectando, entre aspas, né, pessoas com um avanço exponencial. Até você chegar aí, 5h30. Houveram compartilhamentos depois disso, mas não na mesma velocidade, então a gente preferiu parar aí o recorte de análise da viralização. E a gente consegue ver uma imagem bem diferente da rede. Mais de 6.000 dos 9.000 nós presentes aí foram contaminados.
E aqui tem um ponto muito relevante. Eu não sei se alguém, na hora que eu mostrei os pontos coloridos, simpatizou com uma cor específica e ficou prestando atenção ali para ver se esse pontinho ia ser contaminado ou não. Mas a gente vê nitidamente que as linhas de contágio seguiram as linhas de divisão em comunidades feitas pela modularidade antes do experimento. Então, esses grupos ali embaixo, que foram os primeiros que a gente mostrou, estavam da mesma cor e não foram infectados. Os outros infectados também, em comunidades diferentes, estavam na mesma cor. Então, um dos pontos que a gente pode puxar com isso não basta estar interconectado para receber a notícia falsa. A gente conferiu o que chamam de componentes gigantes, né? Quantos % das pessoas num determinado lugar estão conectadas? A gente começou a entrar nos grupos partindo de 6 candidatos diferentes, ou seja, a gente poderia ter 6 redes diferentes, mas, ao final da constituição da rede, 99% das pessoas ali estavam indiretamente interconectadas, porque estão num grupo e outra pessoa está num grupo também, enfim. Vai conectando indiretamente essas pessoas ao grupo. Então, a contaminação poderia ser de 100%, mas não foi. Por quê? Porque essa segmentação por comunidade, por interesse, por uma série de outros fatores, também indica a propensão das pessoas em pegar essa informação e jogar no grupo delas. Muitas pessoas ali não estavam dispostas a isso. Boa parte disso tem contornos partidários, evidente. A notícia falsa beneficia um candidato específico, as pessoas que se opõem àquele candidato não vão compartilhar. Mas esse não é o único critério. Você tem grupos do candidato beneficiado que não compartilham essa notícia. E esses grupos são separados dos outros quando a gente roda a modularidade. Então, quais são... Aqui a gente pode comparar mais facilmente. Se vocês quiserem guardar algum pontinho aí para ver. Quando a gente passa para cá, voltando para a divisão por modularidade, a gente vê que as diferentes cores correspondem aos grupos que não foram infectados. E aos que foram infectados. A gente pode agrupar, através dessa divisão de modularidade, esses grupos de interesse e partir para uma análise qualitativa para entender por que, mais aprofundadamente, a gente trabalha muito com a análise lexical desses grupos, né? Que tipo de vocabulários fazem um grupo parecer mais propenso a esse tipo de coisa, ou não? Bom, juntando essas duas coisas, centralidade e modularidade, a gente pode, pegando só as interconexões, antes mesmo de qualquer análise qualitativa de conteúdo, ou o que quer que seja, identificar quais são os grupos centrais na rede, em que famílias eles estão incluídos e quais são os potenciais caminhos preferenciais para as notícias falsas dentro do WhatsApp. E outro ponto interessante notar, ainda aqui na etapa anterior, né, é que alguns grupos receberam a notícia 6 vezes e outros grupos continuaram sem receber nenhuma. Ou seja, essa notícia circulava na rede mais de uma vez, deixando de lado alguns grupos específicos, confirmando a possibilidade de segmentação dentro do WhatsApp. E aí a gente chega num ponto que muita gente fala, bom, o WhatsApp não tem ferramenta de segmentação. Isso não quer dizer que não haja segmentação no WhatsApp. A gente trabalha com a ideia de viralização em 3 etapas. A primeira é o de envio, né, produção e envio. Na segunda, você alcança um grupo propenso a compartilhar aquilo, com pessoas propensas a compartilhar aquilo. Um grupo voltado só para a política é o ideal. Se esse grupo consegue viralizar, esses grupos centrais, a notícia falsa caminha para os grupos periféricos, que são os grupos de família, que são os outros grupos que não estão aí necessariamente ajudando a viralizar na mesma escala que a gente viu aqui, mas estão na franja do processo, recebendo contínua e sistematicamente essas notícias falsas. Então, a gente tem as duas coisas, a possibilidade de viralização segmentada e com direcionamento político dentro do WhatsApp. E muita gente fala, bom, mas como é que eles conseguiram esse número se o WhatsApp não dá? Quando a gente recebe uma notícia, por exemplo, de que uma rede social teve um vazamento envolvendo o número de celular das pessoas que estão nessa rede, quer dizer que quem tem acesso a esses dados pode cruzar segmentações dessa rede com os números de celular. Quando a gente escuta falar que alguém que tem acesso a uma base de dados com CEP e número de celular, enfim, do que quer que seja, contribuinte ou algum cadastro de loja, as pessoas com esses dados podem fazer segmentação por CEP e mandar informações para os bairros de interesse delas. Então, a gente não pode continuar
tentando entender a dinâmica de uma plataforma olhando só para o que a plataforma oferece. Essas plataformas elas estão inseridas em ecossistemas muito maiores, em diálogo com outras redes, em diálogos com sites, como eu citei anteriormente o site da Câmara, em diálogo com uma série de outros fatores, incluindo redes parceiras, né? Você pode não ter uma conta no YouTube, mas você tem um histórico no Facebook, no Gmail, enfim. Esse debate é muito mais complexo e, como eu falei aqui no começo, não pode continuar se centrando em redes específicas, ao mesmo tempo em que a gente tem que entender a singularidade de cada rede e de cada modelo de rede. E eu acho que essa é a nossa contribuição aqui para a mesa, porque já acabou o tempo. Mas eu posso responder e aprofundar qualquer ponto, qualquer questão aqui na rodada de perguntas. Muito obrigado.